Sejam todos muito bem-vindos à nova temporada do Papirocast. Estamos recomeçando aqui, né? Mais uma temporada do Papirocast e estamos iniciando o nosso episódio número 1. Sejam todos muito bem-vindos para essa conversa descontraída aí sobre a história de pessoas que alcançaram aí o tão sonhado a aprovação, né, em concurso policial. Nem ainda não assumiu o cargo, mas alcançou ali a aprovação em concurso policial. Estou eu aqui, Fernanda Santana, sou aqui membro do Irmãos Polícia, faço parte dessa equipe maravilhosa com muito orgulho. Sou policial militar aqui do Distrito Federal, com mais orgulho ainda. E estou ao lado do meu irmão aqui, James, se apresenta aí. Para quem não conhece, somos irmãos, né? Parece um pouquinho. Sou o James, atualmente também policial militar aqui do DF, um dos integrantes aqui do Irmãos Polícia, e vamos iniciar essa temporada sinistra do Papirocast, beleza? E agora, senhores, toda segunda-feira, né não? Toda segunda-feira. Às 20 horas. Às 20 horas. E hoje a gente vai conversar com quem, Fê? Senhores, então estamos aqui. Gente, eu tava esperando bastante por esse episódio, porque uma galera que já acompanha a gente há algum tempo, com certeza já deve ter tido contato com ela, né? Nairoquinha. Seja muito bem-vinda, Naira. Muito obrigada aí pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite de vir contar a sua história. Se apresenta aí pra galera qual concurso que você foi aprovada, pra gente iniciar aqui a nossa história, a nossa conversa. Beleza, eu acho que eu tava mais nervosa que vocês, porque sair de trás, né, dos bastidores aqui pra frente, gente, não é fácil. Eu não sei vocês, mas eu tô aqui assim, ó, tentando só manter a postura. Mantendo a serenidade aqui. Mas, bom, eu sou a Naira, né, Naira Vilarins, trabalho com essa equipe aqui, faço parte dessa equipe dos Irmãos Polícia, sou a parte de marketing, né, mesmo, da empresa aí, e tá complicado. Mas fui aprovada no concurso para perito criminal na SPTCGO, né, na Superintendência do Goiás, e vamos aí contar como foi perita. Essa jornada. Excelente. E uma curiosidade que é massa dizer, eu ia falar que eu já comecei a me arrepiar, porque a nossa equipe hoje, né, Fê, Naira, em regra, são de aprovados. Muitos foram aprovados depois que entraram na mentoria também, né? Alguns aprovados ainda estão esperando tomar posse. Isso é muito massa, né? Você vê a Naira, ela vai contar a história pra vocês, como que ela iniciou no mundo dos concursos, como que ela era antes, como que ela brigava com a prova, senhores, discutia com a banca na hora da prova, e depois ela teve alguns ajustes ali com muito esforço, dedicação. Ela conseguiu ser aprovada. Com muita mentoria, na verdade, viu? Exatamente, literalmente mentoria. E, Naira, então já para começar, Fê, eu queria saber, a primeira pergunta, para a galera já ir entendendo, como que você entrou nesse mundo dos concursos? Para que você falou, bicho, eu vou estudar para concurso policial. Qual foi a ideia? Bom, assim como todo mundo, né, o mundo inteiro, na real mesmo, literal, passamos pela pandemia. E aí, na pandemia, até então, eu não trabalhava, só o meu marido, né, o meu esposo trabalhava, o Eduardo, e daí eu falei, não, quero uma renda, aproveitar que estamos aqui dentro de casa, vou estudar alguma coisa. E daí eu não queria estudar negócios, a princípio, né, tava com um bebê pequeno, o Miguel tinha 6 meses, quando veio a pandemia, aí eu falei, não quero estudar negócios, quero algo que possa ser aqui dentro de casa mesmo, sem ser fora. Então, eu pensei em concurso, né, que seria ali a longo prazo, ia me preparar a longo prazo. Então, em 2020, eu comecei a estudar para a PCDF, né, que era o concurso que estava em ascensão ali, não foi para o cargo de escrivão, foi para o cargo direto de agente, e daí foi isso, eu comecei aí. Só que eu comecei, assim como muitos de vocês que estão assistindo, começaram também, só assistindo videoaula. Era de jeito, sua metodologia era? Nada, foi comprar um cursinho pacotão e entrar ali de cabeça e falar, bom, concurso policial, o que tem? Direito penal. Já falou, a minha estratégia é essa. A minha estratégia é essa, 340 horas de videoaula de direito penal. Então, ali consumi de cabo a rabo, sem entender muito, porque eu não vim da área de direito, o meu primeiro contato com o direito foi ali mesmo de estudar. Porque prestar concurso, para falar assim, vou lá e sentar lá na prova, isso daí vem desde 2011. Meu primeiro concurso foi para a Polícia Legislativa do Senado. Foi até no dia do meu aniversário, 7 de fevereiro de 2011. De 2012. E foi na naturologia mesmo? Falou assim, foi lá. Eu fazia cursinho, mas o cursinho também era
Só tava lá input. de corpo presente. Só pra ver de qual era ali e tal. Tava acostumada, né, a aulas presenciais, então ia ali praticar a aula, achava que aquilo dali era suficiente. Tal qual foi na videoaula também. Se tem o professor ali ensinando, é com ele que eu vou aprender. Então, não existia esse negócio de fazer mais nada, a não ser assistir videoaula literal. Falar assim, zerou? Eu zerei. Eu zerei videoaula. Sério? Sério. De todas as matérias? De todas as Do matérias. edital? Do edital. Mas você Eu fazia fechei. questões? Nada. Era Nada só... de- Não, assistiu a Era videoaula. literalmente ficar ali, sentada, igual ver um filme. Igual ver um filme. E eu já tava tão habituada a ver a videoaula que era tipo assim, velocidade 3. Não era velocidade 2 para acompanhar a aula. E tinha anotações, né? Tinha anotações, gente. Falar, olha, eu desenvolvi um cisto inflamatório aqui, né? Vocês estão vendo? Justamente de tanto escrever. Então, cadernos, 2 cadernos, assim, de 10 matérias, cheio. Então, parava, assistia 3.0 para parar. Né? Porque aí dava o tempo da aula de 35 minutos ali, eu fazia em 35 minutos, mas parando, anotando e tal. Então, realmente, falar assim, eu até brinco, né? Quem já falou comigo aqui também no Irmãos Polícia, foi para fechamento de matrícula muitas vezes, né? Não só no marketing. E aí eu sempre dou esse exemplo, que você anota até o soluço que o professor dá lá na aula, né? Quem não sabe, você anota tudo. Exatamente. Então, a pausa, aí você põe até uma pausa. Então, assim, foi isso. Então, esse estudo, gente, não valeu de absolutamente nada. Porque do mesmo jeito que eu assistia 340 horas, em 340 horas eu esqueci ele. Então, a prova foi péssima, assim. Não teve nada de produtivo. Mas só serviu para falar assim, bom, existe o direito, né? Foi quando eu fui apresentada ali a fundo pro direito penal. Porque direito também eu já fiz. Não, eu já fiz 1 ano e meio de direito. 3 semestres. Você chegou a fazer direito também? Cheguei a fazer direito. Mas aí foi só a parte introdutória, né? Filosofia do direito e tal. Não, eu até anotei aqui, né, enquanto você estava falando. Eu só quero voltar um pouquinho. Você falou que não é da área do direito, mas acabou de falar que fez 1 ano e pouco de direito. Isso. Sua formação é em que área? Como é que era? Não, assim? eu queria que ela contasse essa história dela, que é muito massa, né? Desse nível Então, superior exatamente. Conta pra galera aí, quando você ali terminou o ensino médio, geralmente a galera termina o ensino médio, pô, agora, o que eu vou fazer da vida, né? O start, então, da minha vida acadêmica vai começar aí, em 2006. E foi assim, inclusive, foi graças a essa formação que eu tô aqui hoje, né? Porque eu estudei junto com o Paulo, no Colégio Militar de Brasília. Pra quem não sabe, o Paulo também faz parte aqui do Irmãos Polícia, né? O Paulo é o criador, né? Do método aí, Irmãos Polícia mesmo. Ele trouxe, através das provações dele, essa metodologia, né? Mas aí eu conheci o Paulo, né? Lá no Colégio Militar. E aí nos formamos, ele já tinha saído, já tinha sido aprovado na SpaceX. E eu continuei e me formei em 2006. Quando eu fui aprovada para biologia. Mas eu fui aprovada em biologia só para sair do colégio militar, porque aí quem tinha uma aprovação podia sair no meio do ano, interromper, né? A escola ali, porque já tinha sido aprovada. Beleza. No aí federal? Não, biologia foi na Unip. Foi só para passar mesmo. Padrão. Não foi na federal, não. Na UNB, não. Aí, beleza. Aí, saí, fui prestar cursinho porque queria medicina. Aí eu queria, porque queria medicina, mas queria medicina só na UNB. Eu não queria outra. Até então não tinha FEPEX, né? Naquele ano. Beleza. Aí fui estudar, mas, gente, estudando com aquela cabeça de adolescente mesmo. Não existia estudo. Eu estava num dos melhores cursinhos, à época, né, de Brasília, era o Galo A. Consegui uma bolsa lá. Mas mesmo assim não estudou, né? Não queria tanto a medicina quanto eu achava que queria também, de certa forma. Aí, beleza. Passou 2006. Quando foi 2008, eu entrei para o mercado de trabalho. Fui trabalhar com engenharia de telecomunicação. E aí acabou que eu falei, já tô no mercado de trabalho também, vou estudar para concurso. Foi aí que saiu. E aí eu fui fazer direito para estudar para concurso. Entendi. Só que e meu pai falava muito isso, né? Você dá para direito, você fala muito, você... O seu pai, ele é servidor público. Meu pai é bombeiro militar, né? Hoje já dá reserva, mas foi aí, eu cresci nesse meio do serviço público mesmo. E aí meu irmão
né, que é por parte de mãe, mas ele também seguiu o mesmo caminho. Meu irmão foi aprovado com 18 anos no bombeiro. Caraca, E também seguiu o mesmo caminho dele. Então, tinha uma estrutura ali de concurseiros já, né, de servidores. Mas só que eu não queria para mim, porque eu queria medicina para ir para o Médicos Sem Fronteiras, porque eu queria o mundão mesmo. Eu não queria ficar em Brasília nem nada. Então, era muito resistente ainda. Mas aí fui. Aí, quando foi direito não foi pra mim, não era o que eu imaginava. Eu tinha muito essa resistência e se for contra os meus princípios, eu mesmo assim vou ter que defender, e etc. Mas só que isso é uma parte muito introdutória mesmo do direito, né? Mas quando você abre ali o leque, você vê que você tem possibilidade, você não tá engessado. Isso aí é uma discussão que tem muito para quem faz direito naquelas matérias iniciais, moral versus ética. Isso, é a filosofia do direito, né? A base ali, justamente moral da coisa, e você fica, não, todo mundo tem direito à defesa. Não, peraí. Não, tem uns que não merecem. Tem uns que não aí merecem. você fica lutando com a sua moral, mas como eu vou defender um estuprador, não sei o quê. É nesse sentido. E aí eu entrei muito nessa pira e falei, não tem como fazer direito. E a magistratura também nunca pensei nesse sentido, porque também não mas calma aí, você tinha passado biologia, mas você não foi fazer não, biologia. Foi só pra sair do colégio. Isso. Aí a primeira graduação que você começou, então, foi direito. Exato. Tá. Em 2008, 2 anos após o ensino médio mesmo. E aí fiz até o 3º semestre de direito. Aí não deu mais, eu não quis mais. Foi quando saiu Polícia Legislativo, em 2011. Saiu Policial Legislativo, eu falei, concursão, né, e tudo. Acho que é isso, acho que polícia dá e tal, porque eu vou estar do lado da lei, não preciso lutar com essa moral, já vou estar dentro da moral. Aí, beleza. Aí foi, só que ainda com essa coisa ainda da medicina. Ainda tinha essa quebra, né? Ainda tinha esse desejo ali, meio oculto da medicina. Aí, beleza. Quando eu estava estudando, né, entre aspas também, porque só ia para aula lá, para o cursinho. Eu morava em Águas Claras, né? E era no shopping de Águas Claras. E aí só ia lá mesmo, da minha presença, de corpo presente. Quando foi em dezembro, meu pai viu uma reportagem e falou, olha, você ainda tem vontade de fazer medicina? Falei, tenho, muita. Ele, achei aqui, já vi tudo, dá pra custear. Só que é na Rússia, você topa? Eu falei, uai, na hora. Aí, em dezembro de 2011, a gente fez todos os trâmites e etc. E em junho de 2012, eu tava na Rússia. Então, foi um período, assim, de 6 meses aqui. Ali. Você é pró-Rússia ou... Pró-Rússia ou pró-Ucrânia? Ucrânia. Ai, cara. Tô brincando. Não vou tomar partido, mas eu com certeza sou pró-Ucrânia, apesar de ter morado na Rússia. Bom, continua, foi mal. É só pra levantar polêmica mesmo. Já vai ser cancelado. A gente nem, cara, nem sei que pé que tá. Vai dar certo. Mas enfim. Aí fui pra Rússia em junho. E fiz a prova, né, de polícia legislativa. Aí, se eu bem me lembro, nesse dia, foi o dia que saiu o resultado da documentação, que, tipo assim, você está apta. Aí, no dia não, tipo assim, dia 5, né, foi numa sexta, dia 7 foi a prova, e eu acabei perdendo a chave no carro no concurso, do tanto que eu tava assim, ó, zaralhada lá, empolgada pra ir, e aí eu acabei perdendo a chave, teve que ir o carro embora no guincho. E aí, beleza. Aí isso aconteceu no concurso da Polícia Legislativa, o meu primeiro concurso mesmo, de fato. Também não passei nem na porta. Isso que eu ia te perguntar. Não. Foi... Aí eu acho que eu tava até vendo agora, tipo assim, a prova, o mínimo era 52, se eu não me engano, né, pra ser aprovada, eu tirei 48. Foi. Não foi assim, não foi tão ruim, né? Mas faltava muito. Foi justamente, se eu peguei só da aula lá que tinha pro corpo presente. Beleza. Aí, em junho, fui pra Rússia, 2012. E aí, você falava russo quando você foi pra Rússia? Não, só precisava falar inglês, porque as aulas eram em inglês. A inglês eu já tinha, inglês do colégio. Mas tinha lá o inglês, tava bem, mas fui obrigada não, né? Necessário para sobrevivência na Rússia, porque era uma cidade do interior, aprender russo. Aí hoje eu tenho formação em russo básico. Então chama o pessoal aí pra estudar pra concurso em russo. Você sabe, Naira, falar isso de verdade? Eu acho que o estudar pra concurso, eu acho que eu vou saber que eu não sei concurso. O nosso editor, a Naira vai falar uma frase em russo aí, o nosso editor vai colocar aqui pra vocês. Fala alguma coisa em russo, pelo menos, Naira. Privet, caca de lá.
Eu perguntei, falei só oi, tudo bem? Só Aí, isso. Já falou alguma Já alguma coisa. coisa. A gente nem sabe se ela falou certo pode tá também, né? xingando Porque ela vocês. pode ter falado qualquer coisa. Ela xingou o Yuri lá. Mas não, aí foi, né, isso. Hoje, esse ano, completam 10 anos, né, que eu saí da Rússia. Não, Eu mas calma, voltei- aí você formou... Cursei até o 5º semestre de medicina, e aí retornei ao Brasil. Eu me senti, aí isso já faz parte, acho que até da questão do concurso hoje. Foi uma trava essa partida da Rússia. Por quê? Porque lá eu não sentia... eu não me sentia bem fazendo medicina lá. Eu me sentia punida, justamente por não ter tido a capacidade de passar aqui no Brasil. Mas o que eu fiz para passar aqui no Brasil também, entendeu? Então fica nessa compensação. Aí eu vou fazer um paralelo aqui com o concurso, quando você chega lá numa prova e se frustra por não ter sido aprovado. Mas vamos voltar no tempo. O que você fez para você chegar até ali e se sentir frustrado? Você fez realmente o suficiente? Porque aí eu já vou adiantar aqui, quando a gente faz algo suficiente, que a gente se sente, né, falar assim, não, realmente, eu dei o meu melhor, você não se frustra tanto quanto você falar, poxa, podia ter feito mais, podia ter estudado mais, aquele dia, né, eu saí, perdi o final de semana inteiro, se eu tivesse estudado um pouquinho, o se te mata, e essa frustração é que é pior. Então, assim, era a mesma coisa, foi comigo na Rússia. Falei, cara, mas e se eu tivesse estudado mais? Será que eu teria passado lá? Então, eu me sentia punida, eu não me sentia bem em estar fazendo medicina lá. Você tava lá pensando, pô, podia estar fazendo medicina no Brasil, perto da minha família, da minha cultura, não precisava do meu estar estado. sofrendo aqui, porque eu sofria, de certa forma. Muito diferente, né? E eu peguei um dos invernos mais rigorosos, lá em 2013, que durou 6 meses. E eu saía muito cedo para a faculdade, já ainda estava de noite, o sol só nascia às 10 da manhã. E quando eu voltava, o sol já tinha se posto, porque se punha às 16 horas. Então, eu ficava esse período todo só vendo noite. E aí, foi essa coisa, assim, de sofrer mesmo, de se entristecer por conta disso, e muito frio. Meu aniversário, que aqui é carnaval, eu nasci numa terça-feira de carnaval. Lá era inverno rigorosíssimo em fevereiro. Em fevereiro estava no ápice, as ruas estavam congeladas, não tinha nem neve, era gelo mesmo. Então, assim... acho que essas coisas, né? A gente que é muito tropical, mexeu muito, assim. Então, essa fase da Rússia foi nesse sentido. Eu não me sentia realizando um sonho. Entendi. Mas a gente vai chegar nesse ponto do que valeu a medicina para mim. Entendi. Tá, mas aí, beleza. Aí você decidiu voltar pro Brasil. Aí você voltou pro Brasil, e agora? O que eu vou fazer da vida? Porque você tinha largado direito. Isso. Aí foi fazer medicina, largou medicina, voltou pro Brasil, e aí? Aí eu voltei pro Brasil na Copa do Mundo, que estava sendo aqui no Brasil, né? Em julho. Aí voltei, aquele clima e tudo. Só que aí eu peguei lá Calma aí, Rússia, rapidinho. Isso você tinha quantos anos quando você voltou da Rússia? 25. Ah, tá. Aí eu tinha feito já, porque eu já tava, né, entristecida e tudo, já sabia que queria voltar. E aí, em abril, fechavam as inscrições pro Enem aqui no Brasil. E lá da Rússia mesmo, eu já tinha feito a inscrição pro Enem, que aconteceria em novembro de 2014. Aí, acabou que eu fiz o Enem, em novembro de 2014, fui com uma nota boa, fiquei com uma nota boa, e fui aprovada para Engenharia Genética na Federal do Tocantins. O nome não é esse do curso, tá, gente? É o que faz. O nome é Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Aí só tinham 2 faculdades que tinham esse curso, a do Rio Grande do Sul e a do Tocantins. O curso aqui na UNB chama só Biotecnologia. Beleza, aí fui, prestei o Enem, beleza, uma nota legal, era esse curso mesmo que eu queria. Você não quis mais tentar medicina? A medicina, eu tava desgostosa, acho que esse sofrimento, né, e tudo, eu falei assim, não quero. Assim, num primeiro momento eu não tentei medicina, não botei, nem em hora nenhuma, no primeiro momento do Enem. Aí tem uma segunda parte que a gente ia chegar lá, beleza. Aí eu cursando engenharia, né, lá no Tocantins, me amarrando mesmo. Eu fui uma das únicas da minha turma que consegui aprovação até cálculo 3. Então, eu me identifiquei muito. Eu, que achava que era de humanas, me encontrei em exatas. E isso foi muito bom. Porque eu vi que realmente eu tinha facilidade a mais ali para essas matérias de exatas. Então, eu já descobri outra Naira ali. Foi bem... Eu gostei muito de ter cursado. Beleza, aí quando foi pro meio do ano, eu fui pra medicina. Aí eu botei pro ProUni, medicina. E fui aprovada.
E nisso você tinha feito um semestre desse curso? Isso, já tinha feito um semestre. Aí, quando foi pro meio do ano que tem a abertura, né, pro segundo semestre, eles sempre abrem de novo, você pode tentar outros, né? Eu botei pro ProUni Medicina no Rio de Janeiro. Só que aí acabou que eu esqueci que eu tinha colocado. E aí isso foi em junho, quando foi em julho já saiu essas notas, e aí eu só vi esse resultado em setembro. Ou seja, eu já tinha perdido a matrícula. Tinha conseguido 100% pelo ProUni para ir para medicina. Aí foi a conclusão que eu tive, que eu falei, cara, medicina nessa existência não vai rolar. Não sei o que aconteceu no meio do caminho aí, mas Naira. medicina não Naira, foi. eu não sabia, não. Essa Pois parte é. aí eu não sabia, não. Pois é. Aí você Aí continuou tem um e-mail cursando aqui. esse outro curso? Aí continuei cursando engenharia, né? Engenharia biotech, vamos chamar de biotech aqui. Continuei cursando. Aí foi quando eu conheci. O Aí eu Dudu. trabalhava num laboratório. A gente começou uma professora minha de genética. Ela abriu um projeto, né, um PIBIC, que era para desenvolver um biopesticida para o Aedes aegypti, porque lá no Tocantins tem muito mosquito, né, e etc. Pode ser lá. Tem Por muito. quê? Porque você tá tremendo. Eu tô tremendo. Ai. Tô tremendo, não. Quer que te liga? Tranquilo. Então tá ali. Aí eu tava trabalhando, desenvolvendo esse biopesticida. E aí, beleza, lá no laboratório, quando foi em outubro, eu vi um ser humaninho passando na rua, eu falei, gente, eu tô solteira esperando aquele homem ali, gente, aquele homem é o homem da minha vida. Aí pronto, conheci o meu marido, né, o Eduardo. E aí ele era da mesma faculdade, só que ele já tinha se formado em abril, por isso que a gente nunca se encontrou ali nos corredores, né? Ele cursou engenharia florestal. Beleza. Aí, quando foi em dezembro... Isso você já tinha um ano desse curso? Aí já estava no segundo semestre desse curso, né? O semestre fechava ali em janeiro do próximo ano. Esse ano foi 2015. Aí fechava o segundo semestre em janeiro de 2016. Aí, beleza, a gente namorando, tudo certo, viemos pro Réveillon. Quando foi em janeiro, eu notando que ainda não tinha descido, né? minha menstruação e tudo, eu falei, tá estranho. E quando a gente volta de medicina, tudo é uma doença grave. Então, jamais passou na minha cabeça gestação. Apesar de eu ter feito os exames e ter dado negativo lá, né? E tudo, só um teste. Falei, não, tá tranquilo. Estou com câncer. Vou voltar para Brasília, porque é um mioma no útero e por isso que eu não tô menstruando. Aí voltei para Brasília. Quando eu fiz o exame, a médica falou, parabéns, seu câncer está batendo no coração. Cara. Evoluiu rápido essa. Evoluiu rápido. E nada dramático. Meu Deus, eu tô com câncer. Meu Deus. Isso é quando você não é um pouco dramático. Quando você volta, tudo é grave. Tudo você tá numa doença terminal. É igual perguntar pro Google, né? Você perguntar pro Google o que você tem. Ó, meus sintomas é você isso. morreu Falar, já. você já tá morto tem 7 dias, se você não sabe. Já tá desse jeito. Foi desse jeito. Aí descobri essa gestação como... Por isso que eu tô contando isso, justamente como eu estava trabalhando com o mosquito, foi na época, em 2016, quando estourou o Zika, né? O Zika vírus. E é o mesmo mosquito, né? O vetor é o mesmo que é o mosquito da dengue. Então, eu falei, não vou voltar a trabalhar no meu laboratório, que era caixas de Aedes, ali que a gente trabalhava, né? E aí eu falei, não vou voltar para a faculdade, então vou trancar, e aí eu quero voltar e tal, depois eu curso. Acabou que meu diploma, né, de biotech também veio comigo e não voltei. Nasceu Manuela, minha primeira filha, né, que hoje está com 7 aninhos. E aí falei, não vou voltar. Aí foi quando, aí Eduardo veio, a gente já se estabeleceu em Brasília mesmo, né, e tudo. E aí foi quando eu falei, não, preciso trabalhar. Aí, ao invés também de buscar um trabalho ali de CLT, né, e etc., eu fui buscar o concurso público. Foi o último ano que eu podia fazer para bombeiro, né? Eu sempre admirei o bombeiro, nunca foi uma resistência ali prestar um concurso do bombeiro. E aí foi quando também, só que estava... Como tudo começa errado também, videoaula e tal. Fiz alguns exercícios, ele foi melhor, eu desenvolvi... Antes, né, eu sabia estudar, que isso foi antes de eu prestar esse concurso de 2020 da PCDF,
eu melhorei, eu já estudava um pouquinho ali, estava melhor. Não sei por quê, gente. Não sei dizer se a gente tinha pouco recurso Não, mas também ali. porque bombeiro também tem as questões... Química, tem, física, matérias mais de vestibular, matemática. né? Exato, foi a Então, matéria do vestibular. Então foi mais fácil para mim, tanto que eu fui aprovada para oficial. Mas não dentro do número de vagas. Hoje minha colocação acho que é tipo assim, 3.100, né? Mas foi uma aprovação. Falei, olha, eu tenho um caminho e é nisso aqui mesmo. Falei, não, beleza. E aí vou pular. Aí isso foi em 2017, o concurso do bombeiro. Eu tava com 28 anos, foi minha idade limite ali. Inclusive, 2018, prestei também o mesmo concurso que vocês, só que eu só prestei para oficial. Eu não prestei para praça. Se não me engano, o de oficial foi em 2017. Foi, de né? oficial. Então foi isso. Então foram os dois que eu prestei em 2017. E 2018 foi pra praça, né? Soldado. De praça eu não prestei. Não prestei nem o do bombeiro, porque o concurso do bombeiro foi... Tá igual então quer dizer que você não gosta de praça. Tá igual aquele aluno não, lá que aquele pensamento de vou estudar mais. Teve um aluno, você viu, que foi no podcast, aí o cara, ele passou para o concurso de soldado, né? Não sei se foi de Minas ou foi do Goiás. Não lembro. Aí falou... Não, mas é porque eu tenho um perfil de oficial. E o cara aprovado, prestes aí ao curso de formação de praça. Ele não vai sofrer, gente. Não, fica aí tá? Ele tá bem recebido lá. Só viralizou como é que ele foi recebido lá, o perfil de oficial. O perfil de oficial. Pois é. Não foi desmerecendo. Foi realmente o pensamento assim, já tenho um filho e tudo, eu preciso de ganhar mais, sabe? Sem a expectativa, aquela cabeça mesmo de gente crua. Sem a expectativa que, tem um monte de coisa pra fazer. Mas aí que tá. Eu acho que cabe a gente falar uma coisa importante pra nossa audiência, né? Que é a galera que é do mundo dos concursos. Muitas vezes as pessoas não têm informação, coisas básicas. A gente costuma falar que o concurso público, né? Principalmente policial é oportunidade. Aí às vezes a galera se fecha no mundo... Fala assim, não, eu só quero se for para Delta, eu só quero se for para oficial, eu só quero se for magistratura, tal. Aí só foca nesses e esquece oportunidade. Às vezes você tem uma estabilidade, né? Exato. De você ter um salário bom, um plano de saúde para você alcançar esse outro concurso que é seu sonho, ou enfim, seu objetivo. Então, uma oportunidade igual foi o nosso concurso, né, Fê? 2.100 vagas à época, 1.700, não lembro se foi 2.100, enfim. Poderia ter sido uma oportunidade de ter focado nele, passado e depois focar em perita e qualquer outra coisa. A gente precisa começar de algum lugar. E nada melhor do que começar com uma oportunidade de 2.100 vagas, que seja, né? Já igual como você falou, já com estabilidade. E outra, com chance de você ter um voluntário e adicionar mais no seu salário. Então, assim, tem várias portas. A escala também proporciona você até ter um outro tipo de renda extra ali. Então, assim, foi realmente de uma pessoa que não tinha um conhecimento, de uma pessoa crua ali, de não pensar, né, de não ter uma estratégia de futuro ali. Então, direcionamento. Realmente, um direcionamento, alguém, né, para falar, não, faz isso e tal. Você tem a chance de prestar para isso e depois você mudar. Enfim, foi realmente naturologia, né? É de onde a gente perde o tempo de perde fato. Oportunidade. Oportunidade, literalmente tempo isso. também. Nairoca, deixa eu só... Eu vou até ter um pouco de cuidado para saber como que eu vou falar sobre isso. Porque eu sei que a gente já conversou sobre isso, né? Você teve aí 3 graduações que você meio que parou no meio. Meio que parou no meio, não. Você abandonou. Aí você mudou de área várias vezes. Vai para o concurso, sai do concurso, vai para a faculdade, sai da faculdade. Como que é? É uma curiosidade minha. A gente já conversou, mas foi pouco sobre isso. Essa carga emocional sobre deixar as coisas no meio, parar no meio, assim, os projetos, as coisas. Como que você lida com isso? Ou você... caguei, era isso mesmo e foi. Então tá, essa é uma boa pergunta, eu entendi. Então, eu vou começar do hoje pro passado, tá? Hoje eu não tenho nada mais do que eu faço pela metade. Mas isso daí foi justamente por ter feito tanto pela metade. Hoje, é a maturidade quem mandou esse recado lá pro passado. Antes era justamente isso, uma pessoa imatura, né, que achava que a vida tinha tempo. Não achava que eu estava gastando tempo, mas sim que eu tinha tempo suficiente para fazer qualquer coisa. Então, não tem problema, eu não via problema em parar as coisas no meio. Mas, quando eu voltei, em 2015, né, 2016, que
que eu me descobri gestante, eu já entrei numa faculdade justamente para prestar concurso e me formei nela. Aí eu não abandonei mais. Isso pode ter sido já uma maturidade de já ser mãe? Pode, mas também porque o tempo já estava escasso. Ali eu já estava com 27 anos, né, em 2016, completei, em 2017 eu fiz 28, que aí eu já sabia que era um limitador. De um concurso já era um limitador. Então, eu meio que acelerei isso daí. Aí foi minha primeira formação, graduação ali, eu completei, foi em gestão financeira. Essa foi completa. Beleza. Aí, aí foi a partir daí que eu falei, nada mais. Quando eu me for, olha só como é engraçado também uma coisa. A gente nunca sabe o que é antes de fazer. E eu nunca tinha experiencializado me formar. Eu sempre já tinha 3 cursos parado pela metade. Quando eu me informei, que eu estava em cima lá do meu púlpito e tudo, recebendo o meu diploma, cara, eu falei, é só isso, é isso. Se formar é isso. E foi tão bom, entendeu? Que aí eu falei, cara, agora eu quero me formar muito. Aí eu já mudei, né, o foco. Virei a chave. Mas esse que é o ponto. Muitas vezes a gente se sabota tão antes da gente saber que o final foi de boa, que a gente não consegue chegar lá. E é a mesma coisa do concurso também. Esse daí já é fato. Que você começa tão difícil, não, mas eu só vou parar hoje. Aí você não consegue amanhã, e você não progride amanhã. Ou então você não faz questão, por exemplo, e você não sabe a recompensa que é acertar. E mesmo que errar, corrigindo. E depois você, entendi. Quando você não vira essa chave, quando você tá meio só na superfície ali, você não consegue observar que aquele caminho foi de boa. Você sempre bota muito peso. Não, mas tá difícil. Só fica nesse difícil e você não enxerga o final dele. De que dá para passar, de que dá para fazer. É igual uma corrida também, você começa muito difícil, correr é difícil demais, você descansa muito, mas depois que você consegue o tempo, que você chega na linha de chegada, você fala, foi de boa, faria de novo, tranquilo, entendeu? O sentimento de recompensa é muito bom, né? De recompensa e de que existe, assim, um final, entendeu? Dá para ultrapassar, dá para você chegar, você só precisa quebrar aquela barreira. Entendeu? Aí, quando eu me formei, foi aí que eu nunca mais parei. Eu precisei da primeira graduação ali para nunca mais falar, não desisto de mais nada, dependente, eu vou passar ali na linha de chegada, entendeu? O que você falou foi muito legal, experimentar, né, Naira? Você experimentar essa sensação, igual você falou, de se formar, às vezes experimentar no mundo dos concursos, né, uma metodologia, fala, pô, mano, eu vou ter contato com a teoria, vou fazer questões, vou revisar. Experimentar isso e ver o resultado disso. É muito bom. Às vezes a galera não faz porque não quer fazer. É porque nem teve a oportunidade de experimentar, de conhecer, nem sabe o que fazer, entendeu? Às vezes a galera tá perdida, pensa que é só o pacotão lá, comprar, né, aquele bando de coisa e fazer. Acho que tá fazendo certo. Não experimentou, às vezes, por falta de um direcionamento, alguém falar, ou ouvir, ou pesquisar, ou enfim. Alguma coisa. E fora as pessoas que nem fazem, elas têm tudo, vamos dizer, elas estão com orientação, elas estão igual os nossos alunos. Tem gente que nem chega a fazer, só faz. Vamos só fazer o básico, igual eu falo, faz só o básico, que é o quê? Sentar, cumprir a missão ali de 1 horinha, 2 horinhas, depois fazer as questões, faça o básico primeiro. Depois que você fizer o básico, aí você incrementa, você pensa no si, na possibilidade, só vai. Primeiro faça. Depois você questione alguma coisa. Eu acho que esse daí, fazer o básico, é a chave. Faça o básico. Depois, se você estiver bom no básico, aí você incrementa alguma coisa. Excelente. É aquilo também que a gente sempre fala, né? Que nada mais motiva do que a sua sensação de progresso. Você vê que você está evoluindo, você vê que, poxa, o seu percentual de acerto está aumentando, enfim, a meta do simulado você está batendo, a meta do simulado. Então, viver o processo mesmo da forma correta, né? Porque, às vezes, igual você falou, você zerou ali as videoaulas quando você estudou aquela época, mas não tinha efetividade, porque no dia da prova você vai fazer o quê? Questões. Você não vai assistir videoaula, você não vai ler um PDF, você não vai ler um livro, você vai fazer questões. Então, você precisa fazer questões. E quando você está se preparando para um concurso, que você realiza questões e você vai vendo que, poxa, estou aumentando meu percentual de acerto, o processo fica menos pesado, né? Quando você vê que está funcionando. Então, esse é o objetivo. Agora, voltando aqui para a sua história. Beleza, aí você se formou. E como que você retornou para o concurso? Você já retornou para a área policial? Você foi para outra área?
Como é que foi essa dinâmica aí? Exato. Até você chegar na sua aprovação de perita hoje. Vamos lá. Aí tá. Aí me formei, fiz os concursos tanto para oficial, né, da PM, quanto para oficial do bombeiro. E aí passou o tempo, acabou que fui trabalhar com outras coisas mesmo, autônoma. E aí foi bem, a gente estava, né, se desenvolvendo bem, ganhando uma graninha e tal. Só que aí veio o meu segundo filho, e aí eu vou sair das ruas, vamos dizer assim, né? No meu trabalho autônomo, voltei para dentro de casa, e foi aí que veio. A gente chega no marco temporal da PCDF, que foi assistindo videoaula e tal. Aí veio daí. Aí na PCDF eu vi que, né, sem chance de qualquer progresso, porque eu não lembro a nota, gente. Só sei que foi assim, eu falei, cara, estudei tanto, porque eu estudava muito mesmo. Só que da maneira errada. Não adianta, é isso que eu tô falando. Não adianta você fazer alguma coisa também com a barriga, empurrando com a barriga. Você tem que começar de algum lugar. E esse começar de algum lugar é fazendo certo já. Porque senão você vai gastar tempo, assim como eu gastei. Hoje a gente tá em 2024. Olha só, eu voltei em 2014, tem 10 anos da Rússia. Olha o tempo que eu demorei para amadurecer essa ideia de método, essa ideia que existe um caminho certo a ser seguido, que existe a maneira correta de estudar, que existe questões, né? Que isso daí para mim também foi uma descoberta recente. Revisão. Descoberta recente, revisão. Que existe revisão, porque não adiantava nada. Eu escrevi 2 cadernos inteiros. Nunca voltava. Nunca abri esses cadernos. Quem nunca? Nunca abri esses cadernos. Então, assim, não existe fazer as coisas dessa maneira, porque você vai perder o bem mais precioso que você tem, que é tempo. E esse é perecível, ele não volta e acabou. Então, assim, saiba começar de algum lugar, faça o básico durante esse período. O básico é fazer o que você tem que fazer mesmo, e ultrapasse essa barreira do, não sei, vou ficar aqui meio passivo. Não, vá para ação mesmo, vá para cima. Beleza. Aí cheguei em 2020, né? Não passei e tal. Quando foi em 2021, apareceu um anúncio lá do menino que eu falei, oxi, eu conheço você. Paulo Moreira aparece lá na minha timeline lá do Instagram. Aí, do meu feed, né, do Instagram. Isso foi 2020? 21. 2021. Foi quando a gente se conheceu também. Exato. Aí, 2021 aparece lá, e aparece como auditor para a CGU. Essa propaganda é mentoria. Ele tinha uma mentoria para auditores. Tanto, né? Ele tinha ali carreira fiscal, receita, controle, e tinha essa de controle, que era da CGU. Aí eu falei, pô, CGU, deixa eu ver de qual é aqui, né? Tal. Falei, legal, gostei da carreira fim da área de controle ali. Gostei muito, assim, me chamou muita atenção. Salários embaixo, né? Salário, né? De boa. 20 mil? Quanto? Era 16 mil. Inicial? Não era 19, não? Acho que era 16. Enfim. Inicial, né? Inicial. Aí eu falei, pô, legal, gostei demais aqui dessa carreira. E vi o Paulo. Mas não prende ladrão. Não prende. Não tá vai na fazer rua. o quê? Vai ver corpo estendido para de no bater. chão? Não vai ver corpo estendido no chão. Não tem Porque graça. vai o quê? Vai ser auditor. O que é auditor, pô? O que adianta? Cadê? Tá lá na rua, cadê a viatura? Cadê o distintivo? Cadê a farda? O Kinder Ovo. Eu passei. A pistola na cintura. Eu passei pra magistratura lá em São Paulo, mas eu preferi ser praça na PMDF. Aê, moleque! Botei Contém ironias. Aí deixa. Aí, beleza. Aí vi, né? E a gente, todo ser humano tem tendência a se identificar com quem já conhece, né? E aí, na hora que eu bati o olho, já sabia do histórico, né? Eu e o Paulo, durante essa jornada dele aí também, de aprovações, a gente se encontrava na balada. Apesar de aprovado, ele gostava, assim, né? Das mesmas coisas, enfim. E aí eu falei, pô, incrível, beleza, eu vou entrar em contato com ele. Aí entrei, aí ele me falou um pouco, né, da mentoria e tudo, que ele já estava aprovado no TCU e tal. E aí eu falei, não, beleza, se tu sabe o caminho, é esse caminho que eu quero mesmo. E aí entrei para a mentoria dele em agosto de 2021. Foi quando a gente se conheceu. Para quem não sabe, eu também comecei a estudar para esse concurso. Eu já estava aprovada no concurso da PMDF, que eu estou hoje. E aí eu tinha passado ali pela aprovação da PRF também, já tinha acabado as fases da PRF.
E aí eu estava assim, esperando o curso de formação da PMDF. Era servidora do IFB? Era servidora do IFB, estava esperando ser chamada para PMDF ou para PRF. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer nesse meio tempo? O que eu faço? Resolvi estudar para CGU também, junto com a Nairoca. Com a influência do Paulo, né? Com a influência do Paulo. Isso, e foi exatamente assim. Aí ele postou, sigam lá, Concurseira Fefe. Aí pronto, já segui Concurseira Fefe. Na hora que eu vi Concurseira Fefe, eu falei, ai meu Deus, eu tô apaixonada por Concurseira Fefe. Vai ser minha canga aqui. Aí Foi na época que eu te conheci também, né? Também. Primeiro contato que eu tive com a Naira, a nossa discussão Lula-Bolsonaro. Lula, quem é melhor? Não, a gente não decidiu, tomou partido. Não vamos chegar nesse ponto. Eu não sou nada. Eu sempre falei, tem que ser... Não pode ter direcionamento nem nada, a gente entendeu? Não influencia, não pode influenciar. Nairoca deu PT nesse dia. Nossa. Enfim. Não, esse babado foi muito bom, porque foi em dezembro, né, de 2021, que a gente fez esse primeiro churrasco união aí. Só abrir um parênteses também. Gente, eu tava do mesmo jeitinho que vocês aí, quem é nosso aluno sabe, que fica louco pra encontrar eles como celebridade mesmo. Quando eu fui na casa deles pra conhecer, eu me tremia tanto. Isso porque eu já conheço Paulo. Mas eu me tremia tanto pra conhecer a Fefe. Não sei o que, parecia que eu tava vendo, gente, a Beyoncé. E quando acontece, Fê, que você tá patrulhando, aí do nada, bora, desce do carro. Bora, mão na cabeça e tal. James? Aí do nada o cara olha assim e fala, James, sou aluno de você. Eu falei, meu parceiro, calma, é procedimento, parceiro. Brincadeira. Bom demais, né? Incrível. Vai dar certo. Apaixonada, sou suspeita a falar, né? Que sou apaixonada pelo irmão. Ai, meu Deus. E a gente fica meio assim, né? Tipo, como assim? Meu Deus, que merda. Eu. Mas aí, beleza. Aí, 2021... Esse eu me dediquei, parecia que eu estava devendo, assim, um agiota, porque eu me dedicava muito, nunca estudei tanto, e agora sim, da maneira correta. Então, tinha, né, meus horários, o que eu deveria fazer, quanto tempo estudar. À época, né, a gente tinha o Paulo, como eram poucos alunos ali, ele conseguia realmente fazer... O microfone, só fala. Fazer ele estava muito lado a lado com a gente, né? Hoje, inclusive, ele trouxe esse lado a lado mais ainda com a nossa mentoria também individual, né? Mas era muito lado a lado ali, ponto a ponto do que você vai fazer hoje, como que você vai fazer, estou com dificuldade nisso e tal. Então, foi assim, cara, as melhores 8 horas que eu passava por dia estudando, era realmente imersa ali, fazendo bem feito, fazendo o básico, que era estudar, sim, né? O básico que eu digo revisão, questão, teoria. Revisão, questão, teoria. Fazendo o básico muito bem feito, né? Então, cara, foi assim, eu me sentia de fato aprendendo. Eu falei, não sabia que eu estudava tanto errado. Foi o divisor de águas, foi a CGU. E aí, e a prova, né, era da FGV. Então, o português da FGV era sempre muito diferenciado, um português muito sinistro. E foi muito bom. Assim, foi a melhor nota dentro dessa prova, inclusive, foi de português, por conta desse estudo que foi feito de maneira muito eficiente. Porém, era o meu primeiro concurso de alto nível, o meu primeiro concurso estudando certo, então não obtive êxito. Mas, mesmo assim, foi assim o divisor de águas. E já quero abrir o parênteses aqui, foi graças a esse estudo tão eficiente que eu tive aprovação depois, né, em 2023 para perita. E não teve aquele sentimento de frustração, né? Porque foi exatamente isso. Você fez o que tinha para fazer, o resultado é consequência ali, você não fica arrependido, frustrado, né? Não, teve a frustração de, cara, não teve a frustração do eu podia ter feito mais. Não, essa de jeito nenhum. Foi a frustração de falar, de você só ver até aquele ponto ali, né? Minha visão estava muito curta de só existe esse concurso. Então, esse foi a minha frustração, de eu não sei o que eu vou fazer daqui em diante, porque eu só tinha esse concurso em mente, justamente de não ver oportunidades de novo. O concurso foi no meio de março, dia 15 ou 16 de março de 2022, e no dia 26 de março, o Paulo me convidou para fazer parte da equipe dos Irmãos Polícia, que ainda não era Irmãos Polícia, né? Ainda era só ele ali. Em abril que a gente ficou com Irmãos Polícia. Mas, enfim, aí ele me chamou para fazer parte da equipe e tal. E foi aí que a gente foi desenvolvendo o trabalho. E eu lembro muito bem que eu cheguei para ele bem assim, eu não presto para nada, eu não sei o que eu vou fazer.
Ele quer trabalhar comigo? Eu falei, olha, presto pra alguma coisa. Prestei pra alguma coisa, então, né? Aí eu tava muito perdida, assim, mas é nesse sentido de não ver nada além daquilo. A minha visão no concurso estava muito limitada, porque eu só achei que existia controle na vida. Eu não tinha lembrado que eu tinha feito concurso policial e que aquela área poderia ser minha, né? Até que, dentro do Irmãos, voltou com tudo isso. E a gente chega onde a gente tá agora, em 2023. Ô Nainoca, eu conheço a sua história, então eu sei que você mudou de área 50 vezes, né? Apenas Você 50 estudou vezes, pra você ver. área policial, foi para de controle, depois você estudou bombeiro, Isso. você fez... Essas zaralhadas, sim, total de áreas. E não saber. E é justamente por isso, por essa falta de conhecimento, de falar assim, existe até método para você escolher a tua área. Porque você vai aproveitar, né, as coisas. E não achei que concurso era um só. Como se fosse o unificado que vai ter. Sei lá como é que vai ter, né? Como que unifica um concurso todo? Mas não existe unificação se ela não for por área. Você tem que escolher pelo menos, o básico também, é escolher uma área e ficar nela. Por quê? Justamente para não acontecer o que aconteceu comigo. Gastar 10 anos para passar num concurso. É só para explicar exatamente o que seria essas áreas. Porque eu escuto vocês falando e eu lembro de quando eu comecei a estudar. Eu escutava algo parecido com isso. O pessoal fala assim, você tem que escolher uma área. Mano, eu não entendia o que era nem escolher uma área. Eu não entendia isso. Igual a Fê falou, você falou. Por exemplo, a área policial, a gente costuma dizer que é bom você escolher, porque tem matérias dentro da área policial que você vai aproveitar em qualquer concurso policial. Por exemplo, português... Pelo menos 6 matérias. Pelo menos 6 matérias. Se você estudar essas 6 matérias, você aproveita para PRF, para PF, para PMDF, ou para Polícia Militar, para perito, para Polícia Civil, para Polícia Penal, tudo. Diferente se você estudar, por exemplo, para a área de controle, que são auditores, tanto auditores do TCU, CGU. Os DF, né? CGDF, controladoria. Controladoria. Então, tem matérias que são base para a área de controle. Se você fizer estudar essas matérias, ela vai cair em todos esses concursos que a gente acabou de comentar. E tem área, por exemplo, área fiscal, que tem as matérias também que são em regra, que caem em todos os concursos fiscais, que já é auditor da Receita Federal. Os fiscos dos estados. Perfeito. E concurso da área administrativa, que já caiu outras matérias específicas. Técnico judiciário, né? Eles também têm em comum. Então, cada áreazinha tem a sua matéria base em comum. Um ciclo básico, né? Que é como a gente chama aqui dentro da mentoria, principalmente para a área de polícia, né? Então, a gente tem esse ciclo básico. Então, você formando essa base, é igual eu vou ser repetitiva aqui, mas fazer o básico é isso. É você montar uma base e levar ela com você. Mas para isso você tem que fazer bem feito. Você tem que ter um método certo para você fazer bem feito e isso você vai levando. Que foi o meu caso, querendo ou não, da CGU. Esse eu fiz tão bem feito que eu pude levar em todos esses concursos até ter a minha aprovação. Aí você veio trabalhar conosco, né, do lado de cá, do Irmãos Polícia, e aí você deu uma pausa nos seus estudos para concurso, depois da CGU. Isso. Aí eu só vim prestar concurso na PPDF, o próximo, né, que foi sim em 2022, na PPDF, mas foi sem estudar. Foi só para... Foi para me testar ali também, saber. Estudei acho que 3 semanas, para não falar que eu não estudei nada, estudei 3 semanas. E estudei 3 semanas com o que eu já tinha estudado na CGU ainda, né? Ainda tive que fazer aquelas modificações, porque justamente a área não era a mesma. Então, eu tive que tirar administração pública, né? As matérias ali que passavam da carreira policial. E aí fui muito bem no concurso da PPDF. Porém, não fiz nas básicas. O mínimo. A nota de corte foi quanto? A nota de corte foi 73, eu acho. Foi algo assim, né? Foi o mínimo do edital, não foi? Isso, foi o mínimo mesmo. O mínimo do edital. Se acertasse o mínimo do edital, você estaria aprovado. Você tirou, foi 90 e tantos? Foi. Acho que, se eu não me engano, foi 91, 92. Isso. Mas eu não consegui fazer o mínimo nas básicas. Eu acho que o mínimo era 18, eu fiz, tipo assim, 15. Nas básicas. E por quê? Olha só como é que é o trâmite do negócio, gente, que
É igual, é igual eu tô falando, a gente não faz o que tem que fazer. O problema nosso é esse. Tanto seja procrastinar, inventar no meio do caminho, que foi o que eu fiz na prova da PPDF. Eu sempre sigo o ritmo da prova. Começo com português, eu começo com português e vou até o final, ali mesmo. No máximo, se for uma matéria, tipo assim, informática, ela, assim, eu deixo por último. Mas aí faço as específicas, né? Por exemplo, LEP, na PPDF. Mas aí não. Aí eu comecei ao contrário. Aí fiz Não, calma LEP aí, primeiro. deixa eu só organizar aqui meus pensamentos. Nos seus simulados, você sempre tinha um rito que você seguia. Nos simulados e o rito de prova Você mesmo. sempre tinha um jeito de seguir. Sigo o ritmo da prova. Beleza. Começo com português, termino ali com a última matéria, ou se tiver cair informática é sempre a que eu deixo por último. Tá. Aí no dia da prova da PPDF. No dia da prova, eu deixei português por Você último. quis inventar. Nem deu Você tempo mudou. sequer. Mudei total. Quis inventar. Deu na minha cabeça. Quem falei, vou inventa mudar. é inventor. LEP, eu gabaritei. Quando foi português, não fiz nenhum mínimo. Sendo que lá, por isso que eu falei da CGU, português da FGV, eu mandava super bem. O português nunca foi uma dificuldade ali que eu tinha mesmo. Eu tinha mais facilidade, inclusive, para ele. Eu deixei português por último na PPDF e tomei pau em português. Português, eu acho que, tipo assim, que tinha redação oficial também. Acho que tinha 15 de português. Eu vou colocar aqui. Eu fiz 8 de português. Então, assim, foi muito ruim. Muito mesmo. Foi ele que me tirou. Português que me tirou de uma prova. Então, esse eu tive frustração. E tive frustração justamente por quê? Porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz errado. Eu quis inventar na hora. De onde que eu tirei isso, eu não sei. Então, são essas coisas da maturidade, de você acreditar, de você fazer o que você tem que fazer e você não fazer. A importância de acreditar no plano, né? Eu sempre falo isso para os alunos. Eu falo, meu irmão, bicho, acredita. Se você treinou, né, igual a Fernanda falou, desde antes da sua prova, em simulados, enfim, ou se você está tendo uma orientação, siga aquilo, bicho, acredite no que você escolheu e põe em prática. Aí se você chega lá no final, você ficar discutindo, se você ficar debatendo, ou enfim, indo floreando, achando que eu entendo mais, eu sou melhor, ou será, eu vi fulano falar aquilo, eu vi outros ciclano falar assim, meu irmão, aí às vezes pode dar merda. É esse o ponto que eu tô batendo, do faça o básico. Faz o que você já treinou, faz o que você veio. Aí foi o que eu mudei em 2023. 2023, eu estava fazendo, né, a retrospectiva no final do ano, eu defino 2023 como eu fui conservadora. Eu não mudei nada. Eu fiz o que tinha que ser feito. 2023, ele teve resultado porque eu fiz o que eu tinha que ser feito. 2023 foi o ano que eu menos desisti das coisas, fiz o que me mandavam, vamos dizer assim, né? E fiz o que tinha que ser feito. Eu não floreei, não viajei, foi um ano de muita ação, né? Eu agi muito nesse ano, mas de modo conservador, fazendo mesmo sem ser assim, não, vou. Ficar lutando. Foi, né? Assim, lutando. Falei, vou fazer o que tinha que ser feito. Isso talvez veio, inclusive, de uma decisão que eu tomei em 2022, que foi parar de beber. Eu tomei essa decisão, eu falei, não vou beber mais, pelo menos por um ano, né? Vou 365, eu vou cumprir. Então, foi momentos de decisões. Eu fui muito enfática, mas conservadora nesse sentido de fazer o que tinha que ser feito. Então, 2023 foi esse ano de, independente do que aconteça, as coisas separadas, assim, cada coisa no seu lugar, conservadora, vai ser o que vai ser feito. Então, eu mudei isso, eu acho. Isso também, rapidinho, Fê. Pode ter sido por conta do que tá escrito na sua camisa aí? Exato, aí a gente vai entrar no Irmãos, mas você quer pontuar, Fê? Não, eu só... Pode continuar que depois eu volto aqui. Tá. Vai. Aí veio quando inclusive ano passado, né, 2023 mesmo, que a gente criou essa camisa, né, do Ambiente Sempre Vence. A gente se colocou lá dentro da mentoria, principalmente, que os nossos alunos tinham que vivenciar aquilo que era do que a gente estava pregando dentro da mentoria. Então, a gente trouxe muito o nosso aluno para dentro da vivência, de fato, do mundo dos estudos, né? A gente sempre teve um acompanhamento próximo, mas agora a gente queria tanto aproximar a gente, quanto o nosso aluno também, do formar um ambiente sadio, onde eles fizessem o que deveria ser feito, né? Junto com a gente ali. Então, foi isso que mudou. O ambiente venceu. O ambiente da Fernanda ser policial, da Fernanda ter se dedicado, da Fernanda ter estudado da maneira certa e ter aprovação, de você mostrar que o seu trabalho é justamente assim o melhor do mundo e que todo mundo pode conquistar. Vocês mostram muito isso de que existe um caminho, existe um método e qualquer um pode fazer.
vocês são muito humildes nesse ponto, né? De que não existe uma mágica, não existe ser melhor, ter, né? Um amigo falou assim, nossa, mas você veio de medicina, não sei o quê, tem 5 filhos, lida bem com, com tudo, e passou no concurso, como é que é isso? Tipo, parece que você tem que ser da NASA, né? Para poder fazer alguma coisa. Não. As vidas nossas, simples do jeito que são, quem nós somos, qualquer um passa em concurso, sim. Então, por quê? Porque você tem que estar dentro de um ambiente, você tem que fazer do que deve ser feito, mas dentro do ambiente que te proporciona isso, que é justamente o que o nosso método prega é isso. Olha, existe hora para você fazer questões, você tem que fazer esse mínimo de questões. A gente provou que os nossos aprovados fazem um mínimo, sim, de questões, que existe um método também para ver teoria. E com certeza não é videoaula. Nairoca, falando aí sobre a sua preparação exatamente para esse concurso que você teve aprovação, que foi de perita. Você já falou aqui, você tem filho, você tem marido, você trabalhava no Irmãos Polícia. Como que era essa sua rotina de estudos? Você começou a estudar num pré-edital? Você estudava quantas horas por dia? Como que você organizava o seu dia diante de tantas tarefas que você tem? Porque muitos alunos que estão nos assistindo ou que querem ser nossos alunos, estão pensando em estudar para concurso, às vezes já coloca aquele bloqueio. Poxa, mas eu tenho filho, eu trabalho, eu tenho faculdade, eu não tenho tempo. Como que eu vou estudar? Como que eu vou... Não dá. Para eu estudar, eu preciso do ambiente perfeito, eu preciso ali de ter 10 horas por dia livre, eu preciso estar com a minha vida financeira tranquila, porque senão eu não vou conseguir estudar. Como que foi essa sua organização? Porque você tinha muita coisa para fazer. Pois é. Então, eu tinha o trabalho, né, dos irmãos, que esse daí é a minha fonte de sustento, é a minha fonte de renda. Então, isso daí já era prioritário. Então, o trabalho prioritário. Só que eu tenho 2 filhos. Um tem 4 anos, outro tem 7. Então, assim, eles dependem de mim também. Tem o meu marido, né, que depende também da minha atenção. Tem meus pais também, né, que sou filha única e estão ali, né, do meu pai. Então, eles também demandam um pouco de atenção. Então, assim, são funções já, né, dentro que eu tinha. Só que, ao mesmo tempo, também são eles que eram meu apoio para falar assim, não, eu quero mais, eu quero, né, ali fazer jus a tudo isso. Então, beleza. Aí vinha. Quando foi em janeiro que eu descobri esse concurso, vamos dizer assim, né, que ele apareceu para mim, eu falei, perita, que nunca tinha passado pela minha cabeça, perita. E aí eu vi o que caiu, eu falei, cara, é para isso que eu fiz medicina. Eu não fiz medicina para tratar vivo, eu fiz medicina para corpo estendido no chão. Então é isso que eu vou aproveitar. Vi as matérias, né? Já tinha essa experiência de que matérias ali de vestibulares, né? Biologia, química, física, eu tinha uma facilidade maior, matemática, e eu falei, cara, muito bom. Só que eu não tinha graduação, inclusive, para prestar para perita. Aí eu falei, agora, o que eu faço? Eu quero perícia, mas eu não sou formada, né? No que pede aqui. E aí eu vi que eu podia formar em contabilidade. E aí, em janeiro, eu descobri o concurso e entrei no curso de contabilidade. Então, além de estudar para concurso, Naira, eu teria que me graduar. Calma. Diante de 50 coisas que você já fez na vida, você tem quantos anos? 60? Mais ou menos. Meu Deus, já fez milhões de coisas. Mas eu tinha que fazer, porque Caramba. justamente... Era um requisito. Era um requisito. Como é que eu ia prestar o concurso sem ter a graduação? Só que eu tinha uma graduação que servia. Só que eu não pensei nela, porque eu achei que era específico. E aí, esse seria mais difícil, porque eu tenho a graduação de análise de sistema também. E aí, eu gostei de me formar, não falei? Que eu falei, depois que eu me formar, agora eu vou me formar um monte. Então, eu tô me formando. Aí, só que aí eu falei, cara, muito difícil, assim, se for a prova específica. Aí eu não vou saber, foi um negócio que eu fiz, entendeu? Esse foi menos do que gestão financeira, porque gestão financeira tinha muito a ver com a CGU, então, tipo assim, eu me graduei bem, depois no final. Enfim, aí em janeiro, aí eu já me matriculei no curso de contabilidade, porque com a gestão financeira, eu só precisava de mais um para concluir contabilidade. Então, eu falei, em um ano eu formo, o concurso só vai chamar em 2024 mesmo, que estava previsto no edital, chamar em 2024, 2025, 2026, então eu vou fazer contabilidade. Então, além de estudar, eu estava me graduando em contabilidade também. Agora, vamos lá. O meu filho, Miguel, ele acorda muito cedo. Ele acorda, tipo assim, 5h30, no mais tardar 6 horas da manhã. Então, eu tinha que ganhar dele. Então, o que eu fazia? Acordava 3h30 da manhã. Então, eu estudava de 3h30 até a hora que ele acordava, ali, 5h30, 6 horas e tal. Cuidava dele,
dava café da manhã e tudo, brincava um pouquinho, e depois voltava um pouco para estudar. Eu estudava ali mais ou menos 1 horinha. Então, de manhã, 3 horas, eu já conseguia fazer. E aí, e trabalhava no Irmãos pela manhã, que é home office, e à tarde eu estava no escritório, né? Pra gente trabalhar. E aí chegava à noite, eu estudava mais 1 horinha. Então eu conseguia fazer ali, líquida mesmo, 3 horas, 3 horas e meia. Mas total de 4 horas dava pra eu estudar. Beleza. Aí isso eu consegui estudar nesse ritmo até abril. Abril, a prova foi cancelada. Aí eu tive mais um tempo. Aí eu meio que desafrouxei dos concursos, eu desafrouxei dos estudos e tal, mas aí retomei com tudo em junho. Aí em junho eu retomei com tudo, só que em junho a prova já ia ser final de agosto. Aí, ou seja, eu já estava em reta final, eu só tinha 2 meses. Aí eu voltei com tudo nessas 4 horas, aí eu conseguia fazer 4 horas com esse mesmo ritmo, 3h30 e acordando 3h30 e estudando depois até às 10. Nesses 2 últimos meses, você fez tipo, o projeto de reta final? Quem fez pra mim foi o Andinho, inclusive. Aham. O Andinho fez o projeto de reta final. Andinho, pra quem não o sabe. Anderson, gente. O Anderson Anderson, nosso Ribeiro. PMGO. Ele trabalha conosco aqui, foi nosso aluno primeiro, nosso né? aluno Ele foi nosso também. aluno e aí a gente trouxe ele pro lado de cá, ele trabalha conosco também. Hoje, É. policial militar do Goiás, tá aprovado na PMDF. Tá aprovado a PMDF. Aí fica com essa pica aí. Ele vai escolher. Aí o Anderson, quem montou ali o meu cronograma de reta final, De reta né? final. Só que aí eu tenho que citar também uma pessoa que me destravou. Por quê? Apesar, o santo de casa, gente, não faz milagre, é real. Só que o ambiente sempre vence, e esse é o ponto. Quando a gente tá rodeado de pessoas, você recebe justamente esse gatilho. Não, mas você tem que fazer tal coisa. Não sabia, né? Assim, meio que você se perde ali, talvez. Enfim, precisa justamente estar acompanhado. E o meu acompanhamento com esse destrave foi a Juliana, que também era nossa aluna, né? Aprovada hoje na PPDF. Ela é nossa guia aqui do individual. Juliana falou assim, Naira, faz igual eu fiz na PPDF, não estuda mais teoria, faz só questão, vai só na questão. E eu, gente, eu tinha uma resistência muito, muito de fazer questão, porque como tudo na minha vida, não é que eu procrastinava nesse ponto, mas assim, ainda não estou preparada para fazer questão. Eu esperava estar muito full para poder fazer questão. Não era o medo de errar. E era um perfeccionismo, mas não assim, falar, não tô pronta. Não era medo de errar, mas ter que fazer tudo da forma perfeita. Falar, eu quero estar tudo redondo. Redondo. Não quero deixar fora. Não fechei o edital, não vou fazer dessa matéria, entendeu? Não fechei o edital. Pô, pra que você tem que fechar o edital? Você tem que fechar a matéria ou o assunto, né? Faz por assunto, não por... Eu queria fazer tudo, eu sei lá o que é isso. Mas eu queria... Essa é o erro, né, que a gente faz. E por isso que a gente precisa de orientação. E tanto que dentro da mentoria tem um método Irmãos Polícia. E dentro do método Irmãos Polícia, o que seria isso? São aulas que o Paulo, né, dá para destravar essas chaves, né? E entre essas aulas tem uma aula sobre perfeccionismo, que é um dos piores, erros que o concurseiro comete, que é querer deixar tudo redondo, só vai fazer o que tem que ser feito quando tiver tudo pronto, o local de estudo, o material perfeito, o direcionamento perfeito, a vida perfeita, e nunca começa, porque o perfeccionismo ele é um defeito, ele não é uma qualidade. Antigamente ele falava com a qualidade sua, eu sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas tudo perfeito. Entrevista de emprego, essa é uma qualidade. Né, coloca como qualidade, mas não. Exatamente. E aí foi quando falou assim, não, Naira, você vai estudar por questões. Existe também esse método, né? E justamente para quem já está avançado, é um método. E é um método eficiente para quem está num pós-edital. É estudar por questões, porque no dia da prova, como a Fê falou, vai cair questão. Nada mais. Então você tem que fazer aquela questão Revisar ali. E questões. Eu tenho que voltar uma história antes, que eu tenho outra aprovação, justamente por estar dentro do Irmãos, que foi no final de 2022, eu tenho aprovação no Senado. É verdade, e eu lembro que a gente conversando, você falou que essa aprovação, ela fez você acreditar ainda mais em você. Exatamente. Eu tava vim dessa reprovação da PPDF, que dali foi uma facada no meu coração, né, por conta de eu ter mudado a estratégia de prova no meio da prova.
E aí, quando foi isso, a prova da PPDF, se eu não me engano, foi em maio. E aí, o concurso do Senado, Polícia Legislativa, foi em outubro ou novembro. Outubro ou novembro. Vou deixar aí, depois vocês pesquisam. Mas aí eu tive aprovação. Aí quando eu falei, cara, é possível passar num concurso sim. E esse estudo veio. Eu estudei 72 dias para essa prova, mas foi um estudo, aquele que eu fiz lá na CGU. Foi com método mesmo, irmãos polícia. Foi fazendo questão, mas a questão, eu não tinha esse medo dela, porque eu já estava dominando as matérias, né? Ali. E gabaritei direito administrativo, que era o maior calo que eu tinha. É uma matéria que eu detesto, é direito Eu administrativo. adoro. Direito Eu administrativo fico é de cara, né, maravilhoso. dessa rainha falar um negócio desse, porque, nossa senhora, matéria chata. Aí tá. Então, assim, gabaritei direito administrativo. Falei, cara, é possível aprender esse negócio. Então, assim, foi, cara, o divisor de águas foi quando, mesmo fora do número de vagas, né, ali, foi aprovado. Foi a primeira vez. E, pô, né, um concursão, que muita gente queria, né? Com certeza. E dá pra analisar também, no que você acabou de falar, uma galera pode falar assim, ela foi aprovada pra perita estudando 2 meses. Não, com a história dela até aqui já dá pra saber. 10 anos, são Tem 10 uma base, anos, tem uma isso. base. E Tem. a gente vai construindo. Mas o que eu gostaria de deixar já como um recado antecipado aqui pra vocês é, vocês não precisam demorar 10 anos como eu demorei. E como não demorar, Naira? Acreditando, fazendo o que tem que ser feito. Porque eu não fazia. Entendeu? Eu mirabolava planos, eu discutia com a prova, eu ia para videoaula achando que estava certo, que não precisava de questão, eu não fazia questão achando que precisava estar preparada. Então, são esses fatores que sabotam a gente. Nós mesmos que nos sabotamos, né? A autossabotagem, nesse sentido de, não, eu acho que eu sei o que eu devo fazer. Não, cara, você não sabe. Acho que então o primeiro passo é isso, é ter a humildade de falar, vou acreditar em quem já passou por esse processo e vou seguir o que tem que ser feito, fazendo o básico sem floreio. Então, é isso. Eu demorei 10 anos porque eu cometi todos esses erros de maturidade, de não acreditar e de não ter também um ambiente desse que pudesse me proporcionar também o caminho ideal. Falando especificamente dessa sua aprovação de perita, quando você chegou lá no dia, eu gosto muito dessa parte, né? Quando você chegou lá no dia da sua prova, você foi com sensação de missão cumprida? Você estava tranquila? Você estava, cara, fiz tudo que eu podia fazer? Como é que foi essa carga lá? Vou ser bem sincero aqui. Eu achei que eu poderia ter feito mais, mas eu confiei numa coisa que a gente sempre fala, que inclusive ontem vocês frisaram, né, na nossa aula número 1 aí da semana da aprovação policial, que vocês frisaram que é o quê? Não estudar nas 2 últimas semanas algo novo. Eu fui 100% o método... Gente, é sério, é sem demagogia. Quem me aprovou para perito foi o método Irmãos Polícia. Por quê? Porque eu acreditei 100%, eu não vi nada novo nas últimas 2 semanas. Quer dizer, acho que nem nesses 2 meses aí, mais ou menos, eu não vi nada novo. Então, a química foi uma matéria que eu falhei. Eu não estudei tão aprofundado quanto eu poderia estudar. Tanto que ela foi realmente a minha menor nota ali. Mas o que eu aprofundei, eu gabaritei. Eu gabaritei medicina legal e criminologia. E foi com o nosso material. Foi com o nosso material de resumos, né? Porque eu sabia que não tinha nada mais ali para eu ver em videoaula que pudesse cair muito fora do padrão. E muita questão. Provas anteriores, fiz todas as provas anteriores que tinham de perito na área de medicina legal, de criminalística, e foi isso. Então, eu tinha essa sensação de dever cumprido. Eu sabia que eu estava muito bem no que eu tinha feito muito bem, mas sabia que tinha algumas falhas ali, mas eu sabia que não seria tão prejudicial, porque eu me garantia no resto. Também, gabaritei direito administrativo, gabaritei direito penal, criminalística e medicina legal, esses foram gabaritados. Nairoca, e a gente sabe, parabéns, né? Obrigada. A gente sabe que, para quem está estudando para as carreiras policiais, tem uma coisinha chamada TAF. TAF, né? Nossa. Que é a parte física ali do processo. E quem está estudando para essa área já tem que ter em mente, né? Que tem que ter ali uma rotina, tem que estar se exercitando. E eu sei que para você foi um calo ali, foi um pouco difícil, né? Mas antes, calma. Nossa,
esqueci de falar da parte que eu mais gosto. Como que foi você ver, né, a sua aprovação? Onde que você estava? Como é que foi quando você viu o seu nome ali aprovada? Como é que foi esse momento ali? Fefe, no dia que era para sair o resultado, a Iades, eu acho que ela tem um quê de tortura, assim, sabe? E aí, esse resultado não saía, não saía, não saía, não saía. Eu lá na empresa e tudo, vendo e tudo, e nada de sair. Aí eu já bem assim, não vai sair hoje não. Aí fui tomar banho, aí voltei do banho, tava de toalha, falei, vou abrir aqui. Menina, na hora que eu abro, tá lá o resultado, 23 horas, 11 horas da noite, o resultado sai. Aí, Fernanda, eu fui despretensiosa assim. Tá, deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Essa prova de perita, ela foi tão quase instintiva, quase natural eu fazer ela, que eu não me liguei, eu não observei direito esse edital. Eu não li, eu fui na torologia. O negócio foi bênção mesmo e eu consegui essa aprovação na maneira, né, claro, correta, com o meu estudo e tudo. Mas por quê? Porque eu fiz a inscrição errada. Não era para eu ter... a gente é de Brasília, eu queria ter feito para Entorno Sul, né, que é Fica mais perto daqui. Lusiana e Águas Lindas, a região que é do entorno aqui. Só que quando eu li o edital, eu falei, eu não quero fazer a inscrição logo, e acabei que falei, Brasília é Centro-Oeste. E fiquei com isso na cabeça e botei lá na minha inscrição Centro-Oeste, sem me ligar que o concurso era do Goiás. Então, o referencial é Goiânia e não Brasília. E aí, Centro-Oeste é o Centro-Oeste do Goiás. Então, eu fiz para a região do Centro-Oeste, que é Iporá e São Luís dos Montes Belos, que é 450 quilômetros aqui de Brasília. E aí... peraí que eu me perdi, por que eu tô citando isso? Não, Porque quando você foi ver o resultado, aí você... Aí quando eu fui ver o resultado, o que eu olhei? Eu olhei Entorno Sul. Ao invés de eu ter resultado olhado o resultado do Entorno Sul. Ao invés de eu ter olhado o meu resultado do Centro-Oeste, que eu acabei esquecendo que eu tinha posto isso, né? E aí eu vi o resultado do Entorno Sul. Do Entorno Sul. Aí quando eu vi, não passei. Aí olhei lá, mas aí eu fui e tava no celular e só botei ali pra achar o meu nome. Aí achei Naira. Aí na hora que eu achei Naira, aprovada. Cara. Aí eu, caraca, tô aprovada. Aí eu falei, peraí. Aí voltei, aí só vi o aprovada e voltei um pouquinho pra saber se era dentro das correções de redação, né? Porque podia ser aprovada, mas podia ser fora da correção de redação. Quando eu vi 22º lugar, e eram 30, né, para correção de redação, eu falei, aprovada, e eu vou ter minha redação corrigida, porque foi um teste, gente, assim, eu queria a perita, né, achei, mas eu não queria com tanto afinco, foi uma oportunidade ali para me testar e tal. Aí, quando eu vi 22º lugar, eu falei, vou ter minha redação corrigida. Aí, menina, foi isso. Foi felicidade. Mas ainda não tinha comemorado, sabe? A ficha não tinha caído. Tipo assim, já tinha feito tanto, já tinha tantas, né, reprovações ali, sei lá, que eu não curti tanto esse momento. Mas aí agora, né, depois de passar no TAF, depois de passar nas outras etapas, que eu falei, cara, eu passei e é possível. E essa sua preparação pro TAF foi aí raladinha, não foi? Vamos para a preparação pro TAF. Uma mãe de 2 que parou, né, de fazer exercício ali e tal. E eu enchia o saco dela todos os dias na empresa. Naira, pelo amor de Deus, vamos treinar, vamos fazer alguma coisa, vamos se exercitar. Mas aí... Ela marcava até data que ia pro CrossFit com a gente, lembra? Não, Falava, tal dia. Vou voltar. Foi, tal dia não vou e tal. Mas enfim, não fui pro CrossFit justamente porque aí já tinha a idade perita, aí eu fui fazer o coisa. Mais uma desculpa, mas tudo bem, vai, continua. Enfim, e aí, como também o ambiente sempre vence, eu já estava nesse modo conservador de falar, independente do que eu tenho que fazer, eu vou fazer, e acabei que eu fiz, realmente. Fui treinar pro TAF, não foi fácil, eu achava que eu não ia conseguir aprender a correr. Né? Eu fui atleta ali no colégio e tal, mas depois disso nunca mais precisei praticar nenhum tipo de esporte, fazia academia esporadicamente e tal, mas depois dos filhos parei 100%. E aí veio o retorno pro TAF. Como, né, meu pai é bombeiro, eu tive a facilidade de poder ter esse acompanhamento lá dentro, né, do centro de treinamento mesmo, do bombeiro e tudo. E conheci o meu instrutor, que é da PM, ele é maratonista da PM, Sargento Marcos,
E ele que me treinou. Ele simplesmente viu lá, né, aquele ser humano gordinho ali treinando, falou, coitado, né? E vou pegar ela também pra filha. Ele já tava com 15 meninas pro TAF da PM. Ele, vou pegar essa cidadã aqui, né, coitada. Aí eu tinha o meu treinador, mas aí o meu treinador chegava um pouquinho mais tarde, eu chegava mais cedo, e aí já ia aquecer, né? E aí ele viu lá aquela pobre, falou, não, vou pegar ela também, vou adotar ela também. Menino, me adotou, mudou minha vida, né? Porque ele não me adotou, só ele mudou a minha vida. Então, ele me ensinou como correr, técnicas de correr. Não tive, porque lá na... gente, eu fiz PF também. E na PF eu tomei foi Um nabo. um nabo bem grande e tal, mas treinei pra PF. O TAF da PF eu fiz muito bem, eu fiz 8 meses de treinamento pro mulher? TAF. Tu passou na PF também? Tava sabendo disso, Não. Ah, Eu fiz durante a minha entendi, preparação pra entendi. PF, eu acabei fazendo o TAF também, porque tinha natação, corrida, né, e tudo. Entendi. Eu tinha certeza que eu ia passar na PF assistindo vídeo-aula. Então, assim, Entendi. eu me preparei pro TAF. Não, mas todo mundo tem aquela, velho, será que eu vou chutar? Deus tá comigo, ele vai... Não. Eu nunca esqueço. Vou fazer um o bilhete de concurso loteria Serpro, aqui. né? É. Serpro, né? Serpro. Fernanda que me escreveu, eu juro que eu fui pra prova falando Ah. assim, véi, vai que, já pensou? Exato! Já pensou? Olha isso, cara. Eu Eu acho juro que que é eu falava. disso que vem uma frustração maior, É. porque você mirabolou É, um plano sem ter feito nada. Você quer um bilhete de loteria. Era aquela velha frase que eu falo, né? Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Eu falei, velho. E concluiu que era impossível. Aí sem saber que era impossível, ele foi lá e soube. E soube. Foi de jeito comigo. Comigo também. Todos eles antes, gente, da mentoria foram bilhetes de loteria. Aí depois você vê que vai que, né? Tipo, ia acreditando. Ai. Mas enfim, aí do TAF, aí me preparei direitinho. Ele foi o meu salvador aí, realmente devo tudo a ele, e foi também nesse modo conservador. Então, quando chegou no dia do TAF, o Eduardo estava bem longe, assim, mas dava para ver, né, a pessoa, só que ele não via o tempo como eu via. E daí, quando estava com 11 minutos, né, que tocou a buzina do coisa, eu ainda estava, tipo assim, na metade da pista, faltava 200 metros, pô, mais 1 minuto para fazer 200 metros? Tranquilo, e eu tava contando o meu tempo. E ele fez todo o treinamento comigo no modo conservador. Então, eu corria 40, descansava 20. Eu conseguia fazer isso, 40, 20, para bater os 12 minutos. E eu fui nesse modo do que eu tinha treinado. Eu não mudei nada do que eu não tinha treinado. Então, eu Quase realmente... matando o Eduardo do coração. Cara, na hora que tocou essa buzina, que ele viu eu na metade da pista, ele berrou. Vai, amor! E ele cheio palhão, assim. Eu quero me aposentar! Aí eu falei, uai, mas ele tá aí que eu acelerei um pouquinho, mas tava de boa, tanto que eu passei na linha ali de chegada com 11,27. Ele surtado, né? Mas eu fiz o meu modo conservador. Então, esse ano de 2003, eu fiz 2023, desculpa. Eu fiz o que tinha que ser feito e tudo foi feito da maneira realmente Seguiu, padrão, acreditou no plano e seguiu. No plano, todos os planos foram dados, todos os métodos foram feitos da maneira correta. Cara, que massa ouvir toda seus 60 anos vividos em 30 aí. E vou fazer 35 agora. E 60 o Eduardo anos com vividos. 27. Essa é uma piada Não, interna. É uma piada interna, mas não, meu marido é só um pouquinho mais novo. Um pouquinho quanto? 2 anos. Ah, tá. Ver você, né, toda essa sua trajetória de 60 anos em 35, viveu muitas Ainda tinha o coisas. psicotécnico, né? Eu jurava que com essa personalidade talvez não fosse A possível. gente tem um grupo aqui da empresa, aí ela foi fazer o psicotécnico... Domingo. É domingo, né? Esse vídeo vai ao ar na segunda, então foi no domingo anterior a esse. Enfim, foi whatever. domingo do dia que a gente 7 tá de aqui. janeiro. Ela foi fazer, aí eu mandei lá, falei, Naira, boa prova, não sei o quê, tomara que eles não descubram que você é doida. Porque a Nairoca, ela vive... Vocês já perceberam, né? Já viram aqui, né? Um pouquinho. Nairoca, mas aí eu descobri, gente, que eu não sou doida. Com psicotécnico, eu fui aprovada de primeira em todos, quando, né? A gente meio que testa, não tem como testar 100%, né? O teste ali, você não tem como responder, mas eu descobri que realmente, talvez a polícia, principalmente a perícia, né? Não vou dizer a polícia não todo, mas a perícia é pra mim, de fato. Eu tenho algo a descobrir aí com ela, que eu acho que pode ser a realização realmente
Profissional, meus sonhos profissionais. Só para a gente ratificar aqui e fechar também o nosso Papirocast, nosso episódio de hoje, você falou bastante, né? Mas vamos ratificar. O que a mentoria Irmãos Polícia fez de diferença aí nos seus estudos antes da mentoria e pós-mentoria? Exatamente dar para você o que você deve fazer, mas não de uma maneira apenas, olha, é isso aqui. Não, é de fato o certo. Existe, gente, o certo e o errado. Muitas vezes, quando a gente não está fazendo o que é certo, é onde vem todo esse parar no meio do caminho, vem procrastinar, vem errar nas questões, vem gastar tempo na teoria, né? E você perdendo esse tempo é onde você vai se sabotando, acreditando que não vai ser possível. Então, fazer o errado vai te levar a não acreditar que é possível. E o método traz justamente o caminho já que, se você percorrer ele da maneira correta, fazendo o que deve ser feito, a prova viva que sou eu de que dá certo. Porque deu errado durante 9 anos. 9 anos e 6 meses. E no momento que eu encontrei o método, deu certo. Então, é lógico, não tem como falar assim, veio uma bagagem inteira. Veio uma bagagem inteira depois do método, né? Depois da CGU, que já foi com a instrução, o acompanhamento já do método, né? Que é o Paulo que criou aí. Então, depois da CGU, que foi esse diferencial, e você fazendo o que tem que ser feito. Não é apenas, por exemplo, fez PPDF, né? Que foi com o método, foi com o estudo, mas não passou então por quê? Não passou porque eu mesma mudei a estratégia de prova. Então, faça com método em tudo, seja no TAF, seja na prova, seja nas escolhas, né, que você faz, faça o que tem que ser feito. Não fique floreando, não fique devagando ou discutindo com quem já teve aquela aprovação, com quem já passou por aquele caminho. Isso para qualquer área. Pode ser também numa experiência de vida, né, que você queira tomar ali como tomar alguma decisão. Procure alguém que saiba ali, que já passou por aquilo que você passou. Então, buscar orientação e fazer as coisas que tem que ser feita. Exatamente. Com disciplina, dedicação, obviamente. Isso aí nunca tem como abrir mão, né? Não. Olha, implementar o básico de estudo, cuidar da minha saúde mental, ter o meu momento de lazer. Gente, é fácil. É o básico. É fácil? Não é fácil porque simples, gente né? é simples, mas a gente que floreia. Então, assim, eu peço que vocês sejam conservadores como eu fui, porque dá certo. E agora a Naira vai estar indo embora para a Noruega cursar aviação. Vai, Nairoca. Não vou não, mas agora... Abriu uma janela aí. Abriu uma janela. Não, mas eu não vou fazer isso não, gente, mas... No meio disso, também, da aprovação, foi graduação e 2 pós-graduações eu fiz também, tá, gente? Ano passado. Abrindo um adendo sobre isso. Eu cheguei a conversar com você há um tempo sobre isso, né? Você falou, mas eu fui pra Rússia, fiquei lá um tempo e não voltei formado e tal. Eu falei, mas a experiência que você teve de vida, né? Uma puta de uma experiência, mano. Você ir em outro país, literalmente, no outro lado do mundo, praticamente. Aprender outra língua. Outra língua, outra cultura, tudo isso teve uma bagagem, obviamente, para você, um aprendizado que 99% da população brasileira não tem a oportunidade dessa experiência. Né? E essa experiência, ela somou para essa aprovação também, porque foi justamente, eu já tinha essa abertura, né, para medicina, para cuidar, e foi quando, às vezes a gente não entende o porquê que as coisas acontecem na nossa vida, a gente também toma escolhas erradas, né, mas chega no momento que você vai utilizar. Então, se você ainda não sabe o que fazer da sua vida, calma, vai chegar o seu momento, eu só peço para você, faça o que tem que ser feito. E é isso. Bom. Você ainda não sabe o que fazer, mas vai chegar o momento que você vai descobrir. Nairoca é massa. E a Nairoca ainda é budista. Ai. Então tem, cara... É massa, gente. Budismo é uma religião, né? É uma religião. Conheça a Nairoca que vale a pena. É uma pessoa interessante. Você já deixou o seu recado final aí pra galera, mas se você quiser complementar pra gente fechar nosso episódio, sinta-se à vontade. Quiser agradecer alguém, sei lá, então, enfim. Tá. E eu vou terminar então com uma frase que eu vou tentar não chorar também, mas é com uma frase que eu guardei para esse momento aqui.
o Paulo depois, né, vai assistir a nossa, mas também é para essa equipe, Irmãos Polícia, né? Vocês são o pilar ali do Irmãos, então eu guardei para esse momento que peraí, gente, que eu vou lembrar. Não anotou? Hoje, se eu consigo ver mais longe, é porque eu estou no ombros de gigantes. Então, hoje, eu só tenho aprovação realmente por conta de vocês. Vocês me mostraram todos esses Vamos fazer um caminhos. coração com a mãozinha aqui, James? Vai, James. E pra ela, tem que fazer com ela também. Então, se apoiem em ombros de gigantes, né? Assim como eu, porque aí a gente consegue ver mais longe. E foi isso que a mentoria me deu. O ambiente venceu e eu também. Pô, Muito eu bom. agradeço, né, Heróica? Obviamente, de verdade, fico feliz com isso. Mas eu também reconheço o seu esforço, igual eu digo, o seu e dos outros aprovados. Sempre tem isso, eu sempre costumo falar. Existe um método, existe um caminho, existe uma trajetória a ser seguida. Mas tem que somar com sua dedicação, que você demonstrou hoje que teve. Os nossos aprovados têm que ter disciplina, paciência, organização. Então, isso tudo é uma questão pessoal que você cumpriu, você manteve e tá aí, é só resultado. E da mesma maneira que aconteceu com minha irmã, aconteceu comigo e com todo mundo que conseguiu o objetivo, que é a aprovação em um concurso, né? Então, tem que ter isso. Não adianta você querer ter só o método e você não fazer a sua parte. Então, você que tá de parabéns, parabéns pelo seu resultado, parabéns Nairoquinha. pela sua vitória. E é Obrigada, isso, gente. já nós vai ter mais um lugar para visitar no Goiás, né? Exatamente, exatamente. Nairoca, quero agradecer, muito obrigada por você ter vindo compartilhar a sua história aí. Eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas que acreditam que não tem tempo para nada. Você mostrou que, cara, é só uma questão de querer muito e organizar e saber o que tem que fazer, né? E seguir. Tem que ter muita querência, tem que querer muito. Você mostrou que isso é super possível e eu tenho certeza que você que é mãe se identifica com essa história, ou até pessoas que não são mães, mas saibam que é possível. Quando você organiza direitinho, quando você tem um planejamento, quando você tem ali um caminho a ser trilhado, é super possível. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada.